Eu já começo falando sobre esse momento, esta segunda-feira nos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje começa efetivamente essa convenção do Partido Republicano, onde vai ser confirmado o nome de Donald Trump, muito possivelmente, né? Há quem diga ninguém é contrário a essa medida, né? De que ele será o candidato à disputa à presidência pelo partido. Na sua avaliação como especialista, você acha que esse atentado do último sábado pode mudar alguma coisa nessa convenção que começa hoje? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos. Bom, o que nós estamos assistindo hoje, Yasmin, é uma mudança total na política americana. Primeiro, passa para os livros de história mais uma tentativa de assassinato de um presidente americano. Nós tivemos aproximadamente 11 tentativas agora com Donald Trump. Algumas famosas, de fato, tiveram sucesso, como foi Abraham Lincoln e John Kennedy, mas vários outros também foram tentados serem assassinados, e isso, infelizmente, mostra uma realidade muito triste de campanhas polarizadas nos Estados Unidos. Entretanto, quando a gente fala de efeitos eleitorais, a situação muda bastante, né? Se por um lado Trump já explorava as fraquezas de Joe Biden pela questão da idade e a probabilidade de um problema cognitivo, quando a gente vê Trump saindo do palanque, levantando a mão, ele quer mostrar que tem força, que mesmo num atentado, numa situação difícil, ele daria a vida dele pelos seus ideais e pelos Estados Unidos. Então isso pode sim ser uma grande força para virar votos em favor de Donald Trump daqui para frente. Ao mesmo tempo, Joe Biden, que estava em situação difícil de conseguir mostrar que conseguiria disputar contra Donald Trump, agora parece que tem uma nova dificuldade, já que fica muito mais difícil realizar os ataques contra Trump. Você vê que quando os Estados Unidos têm uma situação de atentado, seja no 11 de setembro ou em outras situações como ataques a presidentes, eles tendem a se reunir ou tentar unir a nação em torno de uma pessoa. E aí é um grande questionamento. Será que Trump conseguirá unir a nação em torno de si? Ou Joe Biden vai mostrar uma capacidade de liderança em um momento de crise? A situação muda muito durante esses próximos dias, e as próximas pesquisas eleitorais podem até mesmo mostrar uma distância tão grande de Donald Trump que pode forçar Biden a desistir da disputa, algo que já vinha sendo aventado desde o último debate. Então, na prática, o que nós vamos assistir a partir de agora é uma nova campanha eleitoral com uma nova dinâmica e, obviamente, a vantagem passa de uma maneira muito forte para Donald Trump. Eu não acho que a gente vai assistir a algum outro tipo de ameaça. Acho que os sistemas de segurança do serviço secreto vão estar muito mais reforçados daqui para frente. O grande problema, talvez, seja um aumento da violência nas campanhas estaduais de governos e de deputados. Mas, do ponto de vista presidencial, a situação fica bem diferente daqui para frente. E aqueles processos judiciais que Trump estava respondendo, eles continuam, mas eles ficam para debaixo do tapete. A população americana vai focar muito mais em um sobrevivente de um atentado do que, de fato, um ex-presidente condenado. Sua avaliação hoje é nessas últimas 48 horas foi momento de reorganizar a campanha política dos dois lados, e você trouxe um ponto que eu acho até importante você trazer um pouco mais de detalhe, é que isso, então, na sua avaliação, o que aconteceu pode trazer mais elementos para que Biden desista dessa corrida eleitoral. É isso que você está dizendo? Exatamente, Yasmin. O fato de Donald Trump conseguir politicamente utilizar esse atentado ao seu favor, e ele fez isso muito rápido. As suas próprias ações, quando ele estava sendo retirado do palco, mostra que ele teve um pensamento em milésimos de segundos de como utilizar aquela cena em seu favor político. E isso faz com que a população coloque Trump numa situação de vítima. Essa situação tende a ter ganhos eleitorais. Isso, sim, parece nitidamente com a situação do ex-presidente Bolsonaro em relação à facada que ele teve em Minas Gerais. Isso é muito claro, muito direto. A ideia de que nós vamos ver daqui para frente uma situação
de nova campanha eleitoral, com a nova dinâmica, vai fazer ainda mais com que Joe Biden sinta uma pressão para que possa desistir da disputa e que haja um candidato mais forte para disputar com o presidente americano. Tudo isso a gente vai saber, Yasmin, nos próximos dias, principalmente com a saída, né, das novas pesquisas eleitorais que devem estar marcadas para quarta ou quinta-feira. Agora, Igor, na sua avaliação, porque, segundo as investigações preliminares do FBI, o atirador agiu sozinho e um outro ponto que eles trazem é de que ele seria filiado ao partido do próprio ex-presidente Donald Trump. Você acha que essas duas informações elas podem ser usadas politicamente durante essa campanha eleitoral, principalmente essa informação de que ele era filiado ao próprio partido de Trump? Olha, Yasmin, eu acho muito difícil, independente de ele estar sendo filiado a um partido republicano ou um partido democrata, a minha visão é muito clara de que vão tentar investigar os motivos disso. Não é de interesse do Partido Republicano explorar isso, nem mesmo do Partido Democrata. A exploração de que ele é partidário e que isso talvez fosse um motivo para o ataque, seja de um radical republicano ou que ele fosse democrata, apenas abriria um movimento de mais discórdia, mais divisão na população americana. E isso é algo que nem Trump, nem Biden querem fazer. Falando sobre essa questão de mais discórdia, mais oposição, aqueles contra esses, a gente já está assistindo isso na corrida aí presidencial norte-americana. E com esse episódio, você estudando, acompanhou esses últimos 2 dias aí toda essa repercussão política, até econômica. Esse assunto também tem repercussões econômicas. Você que é economista também, né, que a gente sabe. Você avalia, Igor, que há alguma chance de algum processo, alguma forma que até os próprios pré-candidatos à presidência da República podem se comportar e desinflamar toda essa tensão? Existe algum caminho numa tentativa de desinflamar essa eleição que está tão inflamada, essa corrida presidencial que está tão inflamada e agora tem um episódio tão grave como esse? Olha, eu acho que existe sim. A própria carta do presidente Donald Trump está relacionada ao fato de que ele pede união das pessoas neste exato momento. A mesma palavra de união é utilizada com o presidente Joe Biden. Então, acho que tudo vai depender agora, Yasmin, dos próximos dias. Que tipo de campanha, que tipo de voz vai ser lançada. Trump tem a oportunidade agora de unir os americanos em torno do nome dele e diminuir as críticas contra Joe Biden, diminuir as críticas contra os democratas. Talvez isso seja positivo em seu favor, tanto eleitoralmente quanto para diminuir os ânimos nos Estados Unidos. Se Trump tiver essa visão e esse pensamento, a sua palavra é tão forte, capaz de fato, diminuir as tensões regionais que podem existir por causa desse atentado. Então, na prática, tudo agora depende da palavra dos 2 maiores líderes dos Estados Unidos, Trump e Biden. O que eles vão apresentar na campanha, do ponto de vista de ideias de como os Estados Unidos devem se comportar após um atentado, pode aumentar ou diminuir as tensões políticas no país. Do ponto de vista econômico, acho muito difícil isso ocorrer. Se a gente tivesse, de fato, um assassinato de um presidente americano, aí sim a gente teria um efeito muito negativo em bolsa, muito negativo nos investidores. Mas como foi uma tentativa e como a partir de agora a segurança vai ser muito mais reforçada, os efeitos, ao meu ver, serão muito pequenos, tanto para os investidores no mundo real, quanto para a própria bolsa de valores. Olha, você fala aí dessa questão econômica, aproveito que você também é economista, então, esses reflexos, mas a gente viu uns pequenos reflexos. Ao longo dessa semana, os posicionamentos dos 2 candidatos diante do fato que ocorreu no final de semana, então, eles podem, de alguma forma, influenciar na bolsa, no mercado, no dólar. Pode ter alguma fala deles com relação a esse episódio, também pode ser decisivo quando o assunto é economia? Não há dúvida, Yasmin. A fala do presidente americano ela determina
não só o pensamento, mas ela predetermina as ações dos investidores, né? A gente viu isso muito com o presidente Lula aqui no Brasil nos últimos dias em relação ao dólar, e nos Estados Unidos a situação não é muito diferente. Se os dois presidentes americanos entrarem em situações de conflito sobre China, sobre investimentos de longo prazo, na prática isso pode fazer com que algumas coisas influenciem o mercado, mas eu não acho que eles vão focar nisso. Eu acho que a visão dos presidentes agora é muito mais uma questão de segurança interna, de segurança externa e de entender que para os Estados Unidos seria inadmissível o assassinato de um próximo presidente. A questão econômica é importante, mas acho que nos próximos dias ela vai ficar muito mais numa tangente do que de fato acontecendo agora como um ponto principal. Agora, Igor, para a gente finalizar essa nossa entrevista, eu estava lendo que as polícias ali dos Estados Unidos elas têm umas prerrogativas mais individualizadas quando o assunto é a questão da segurança, como trazer o aparato de segurança para determinado ponto, para determinado estado. Isso é uma prerrogativa mais estadual, não é federal. Então, cada um faz um esquema de segurança. Na sua avaliação hoje, com esse episódio do final de semana, há sem dúvida uma mudança na postura dessas polícias. E o FBI, sem dúvida, vai estar mais perto ali. Pode ter havido alguma falha e eles vão tentar intensificar. As polícias estaduais vão manter essa prerrogativa mais autônoma de criar esse ambiente de segurança, principalmente para o ex-presidente Donald Trump? Olha, não, Yasmin, de uma maneira muito clara, as polícias estaduais vão fazer o chamado cordão de isolamento nível 2, que é ao redor dos locais, as entradas e saídas de pessoas dentro das regiões e principalmente uma investigação das pessoas que estarão entrando nos comícios que o presidente Trump vai estar. Mas a segurança dos ex-presidentes e dos candidatos ela é feita especialmente pelo serviço secreto. Isso vem, já faz 200 anos, e é um órgão extremamente competente, um órgão que trabalha em conjunto com o FBI e com as polícias locais. A visão que nós temos hoje é que a segurança vai ser redobrada com o presidente Donald Trump. O serviço secreto também vai estar muito mais próximo de suas famílias e da sua própria campanha eleitoral. Isso dito, eles já vão reforçar ainda mais as seguranças internas das polícias municipais. Eu acho muito difícil que haja um novo atentado. A segurança vai ser de uma maneira tão forte e tão radical, não só com vidros blindados, com carros blindados, mas com situações onde os próprios palanques de Donald Trump vão ficar mais difíceis de serem vistos, provavelmente não serão mais no campo aberto, mas sim em campos fechados, de que uma tentativa de atentado como essa fique quase que impossível de acontecer. Acho que os Estados Unidos têm uma capacidade de segurança muito forte, mas obviamente quando a gente tem altos níveis de extremismo, é impossível controlar todas as pessoas em cidades e estados que têm milhões de habitantes.